Muito bem, fala pessoal, vamos agora para o nosso Papo de Position de toda semana. Meu nome é Luiz Fernando e neste vídeo vamos observar o mercado respeitando aí o prazo operacional de Position. Bom pessoal, estamos aí praticamente chegando ao fim do mês de janeiro, passou muito rápido, né? E temos aí um mês bem emblemático onde o Ibovespa até o momento praticamente devolve toda a alta que construiu ao longo do mês e vai fechando aí com um sinal bem relevante no gráfico mensal. Temos isso para falar no vídeo. Não só isso, temos diversos assuntos aí bem relevantes neste momento, um mês que vem sendo bem estranho, né? Porque o Ibovespa praticamente surfou uma alta muito forte, principalmente nos meses de novembro e dezembro, e nesse mês aí vai fechando com contexto aí mais vendedor, ao contrário de diversos outros ativos, né? Principalmente alguns ativos que nós temos aí na carteira, né? Ativos que eu acabei comentando com vocês aqui no vídeo, né? E que acabaram trazendo aí um desempenho muito positivo para a carteira neste mês. A carteira, praticamente a carteira que eu busco sinais mais curtos, né? Sinais de curto prazo, a carteira é com uma rentabilidade de quase 20% nesse mês aí, um mês fantástico, principalmente para quem busca ativos alicerçados aí com a filosofia do trend following, né? Seguindo tendências, né? E respeitando também aí o prazo de position, ou seja, com stops mais longos, buscando aí também alvos muito maiores do que simplesmente aí 10, 15%, que é o que a grande maioria de quem está no mercado aí como trader acaba buscando, pessoal. Falando em ativos que estão performando muito acima do mercado, eu levei ontem no grupo lá do Telegram esta foto aqui, pessoal, que eu resolvi compilar aí os IPOs, né, de todos os ativos, na verdade, que foram lançados aí para negociação no ano passado. Nós tivemos aí 27 ativos, né? E aqui estão os ativos que estão nesse momento performando acima do Ibovespa, né? Menos da metade, é verdade, né? Mas nós temos aí alguns destaques, como por exemplo a própria Melius, né? Que é a Cash 3, né? Ou por exemplo aí a Localweb, ou também temos aí a própria Neogrid também, né? Com um desempenho aí muito impressionante, né? Desempenho acima de 150% aí num curto espaço de tempo, né? Então mostrando aí que quem apostou, ou seja, alocou capital dentro desses ativos, acabou aí com uma valorização muito acima da média, pelo menos neste mês de janeiro. Vamos ver se essa tendência continua ou não daqui para frente, né, pessoal? Então, temos isso. Vamos começar aí a observar o mercado e eu vou, como sempre, falar com vocês aqui do nosso Ibovespa, né? Vamos começar observando o nosso mercado. Deixa eu só mudar a tela aqui, que está na tela errada. Aê, agora temos aí sim a nossa tela do Ibovespa. Pessoal, não esqueçam, como sempre, aí de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? E vamos lá, falar do Ibovespa, pessoal. Bom, Ibovespa, nós comentamos aqui na semana passada que, seguindo aquela lógica que eu havia aqui criado e até visualizado aqui no Ibovespa, pessoal, nesta semana nós não temos aí um movimento dos mais agradáveis para quem está comprado no mercado. Não, muito pelo contrário, né? Sinceramente, eu preciso nesse momento ser bem franco com vocês. Seria interessante para quem entende o Ibovespa em uma tendência de alta e aí construindo uma posição mais forte para esse ano comprada, seria muito interessante que o mercado respeitasse principalmente esse ponto aqui dos 119 mil pontos, que foi nada mais, nada menos do que a máxima do ano de 2020, ou seja, o mercado, após este candle, que sim, pessoal, foi um candle extremamente comprador, né? Temos aqui uma forte e ampla barra de compra, praticamente toda preenchida, né, pessoal? Que simplesmente limpa o gráfico, né? Ou seja, o mercado aí passa acima do patamar prévio, ou seja, em topo histórico. Seria esperado aí o mercado, após esse desenho de pullback, respeitar esta região, que não é o que nós estamos vendo neste exato momento. Ou seja, temos nesta semana o Ibovespa fechando abaixo do topo anterior histórico, desenhando praticamente, se nós olharmos aqui na ponta do lápis, pessoal, o quê? Um rompimento falso, né?
temos o que? O mercado que sinalizou este rompimento construído por essa barra, e nesta semana o mercado vem aqui e estopa todo mundo que tinha o seu ponto de gatilho de stop colocado aqui neste ponto, tá? Então, basicamente, olhando o Ibovespa para esse cenário, não é um dos cenários mais confortáveis aí para quem tem posições compradas, tá? Mais que isso, pessoal, olhando no gráfico mensal, nós temos este contexto nesse exato momento, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos no Ibovespa simplesmente o mercado indo e aqui simplesmente violando o seu topo histórico e deixando até o momento um candle com um contexto muito mais vendedor do que comprador, tá? Principalmente aqui um contexto de correção, tá? Uma correção mais ampla no Ibovespa. Então esse cenário passa a ser considerado e construído neste exato momento, principalmente, eu diria aí, se o mercado na semana que vem chegar a operar abaixo aí dos 115 mil pontos. Um ponto interessante, pessoal, que vale a pena citar é o quê? Olhando aqui o gráfico semanal, diário, na verdade, a gente aqui, vamos extrapolar um pouquinho e reduzir o nosso prazo aqui, né, de observação. Nós podemos considerar aqui, ó, que lá, antes aí do crash, nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos o mercado aqui testando como zona de resistência esta região aí dos 116.600 pontos. E nós notamos agora, neste exato momento, o quê? O mercado novamente, na sexta-feira, sentindo esta região aqui e até mostrando uma sombra aí inferior, tá? Então, eu ficaria muito atento na semana que vem, principalmente se na terça-feira o mercado chegar a superar essa máxima aqui. Talvez sim o mercado volte a trazer compradores para a defesa dessa região, mas até o momento o que nós temos aí é aquela construção do gráfico mensal aí mais forte nesse exato momento. Então, a princípio, nós temos aí um início de uma correção mais ampla no nosso mercado. Então, é assim, a gente sempre vai trabalhar com hipóteses, tá, pessoal? Então, semana passada eu tinha como observação que isso daqui era um pullback, tá? Então, este ponto aqui, ao meu ver, deveria ser respeitado, né? O mercado deveria respeitar esse ponto para que os compradores se apresentassem novamente, e não foi isso que aconteceu. Então, vamos lá, esse candle traz uma conotação mais baixista. Um outro ponto que eu achei curioso da semana passada, e até comentei com vocês aqui, pessoal, foi a questão da rotatividade, né? Nós tivemos o mercado inteiro, desde lá de novembro, setembro, na verdade até setembro, né? Até o fim do ano, uma forte rotatividade no mercado, ou seja, uma grande quantidade de dinheiro saindo de ativos menos líquidos, né, os ativos aí mais considerados como small caps e mid caps, né, e indo para ativos aí com um maior valor de mercado, né, particularmente aí as blue chips, né. E semana passada me chamou a atenção este candle aqui do small, né, aqui nós estamos observando o small 11, né, o mercado aí demonstrando apetite para compra dentro das empresas com menor faixa de preço, né, as empresas menos capitalizadas, em detrimento aí do Ibovespa. Só que nessa semana isso já não acompanhou novamente, né? Ou seja, temos essa semana aqui também o mercado fechando aí com um candle de venda aí dentro do índice aí de small caps. Então, voltando aí com a mesma sinalização do Ibovespa, tá? Então, neste momento, cenário sincronizado dentro dos dois índices, pessoal. Aproveitando aqui e pedindo até para vocês, pessoal, esta semana eu resolvi aqui colocar os indicadores, na verdade os ativos que eu vou observar com vocês aqui nessa barra lateral, e aí fica mais fácil aí para vocês acompanharem do que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Esses indicadores eu tenho 4 listas, na verdade a lista vermelha, a lista amarela e a lista azul. Basicamente a lista azul eu coloco os ativos que eu tenho na minha carteira, e a lista amarela, os ativos que eu estou observando, ou seja, os destaques que nós temos aí para as próximas semanas. Acho que é bacana, né, para vocês acompanharem esse vídeo, então coloquem aí nos comentários se vocês acham que é útil ou não deixar essa barra aqui na lateral, tá? Bom, Ibovespa comentado, pessoal, e curioso também que essa semana o mercado como um todo, né, foi bem altista, né, pessoal? Nós tivemos aí, por exemplo, aqui o S&P, né? S&P lá fechando com uma alta de quase 2%, novamente fazendo mais uma máxima histórica, né? Então, muita força no mercado americano,
que foi também acompanhada aqui pelo Dow Jones, tá? Então, no Dow Jones nós tivemos mais um candle também de alta, uma alta menor, é verdade, aí 0,59, e a Nasdaq aí fechando com um candle de venda, mas aí um candle bem pequeno, né? Mais um candle aí de correção do que propriamente um candle de reversão, né? Um candlezinho aí de dúvida, né? 0,27 de queda aí dentro da Nasdaq, mas curioso que também aqui dentro do índice Nasdaq nós tivemos o que? O mercado chegou a ser negociado acima da máxima histórica. Então, novamente, nós tivemos uma nova máxima sendo feita aqui no índice Nasdaq, né, pessoal? Quem observou isso aqui no Brasil pôde acompanhar aí a alta muito forte aí do IVVB11, né, que somou a alta não só do S&P, mas também aí do dólar, né, pessoal? Então, nós temos também aqui dentro do IVVB11 ativo em máxima histórica, né? Fechou nesta semana em R$ 226,90. Impressionante também essa valorização que nós tivemos aqui dentro do IVVB11 durante todo esse ciclo aí que nós pegamos lá, desde lá de 2014, né? Desde quando esse ETF foi criado, nós temos aí uma impressionante valorização dentro do IVVB11, né? E esta valorização que se deu não só pelo S&P, mas também aí pelo dólar, né, que se fortaleceu muito aí perante ao real. Tá aqui no gráfico, nós podemos ver que neste momento, desde lá de maio de 2020, nós temos aí um contexto mais lateral aí com relação ao dólar frente ao real, né, pessoal? Até mesmo poderíamos falar aqui de um contexto de um triângulo aí, um triângulo simétrico, né? Que o mercado vai afunilando, ou seja, nós temos aí basicamente uma redução da volatilidade dentro do dólar contra o real, né? Mas ainda em patamares bem altos, né? Nós temos aí na verdade, a cotação do dólar contra o real aí batendo aí R$ 5,40 para $1, né? Sinceramente, nós vemos aí uma forte defesa desta região aqui, principalmente dos R$ 5,00, R$ 5,20, tá? Por dólar, onde nós temos aí uma apresentação relativamente muito forte de novos compradores. Então, este patamar aqui de preços passa a ser uma região aí extremamente relevante para o real, tá, pessoal? Eu ficaria muito atento, principalmente aqui para quem busca alguma operação mais arrojada, a rompimento dessa região aqui de linha de resistência, né? Nós temos essa linha de resistência que passa aqui, que foi tocada lá no topo dos R$6, novamente aqui no 5,80. Vamos ver aqui novamente o que acontece, tá? Se o mercado vem a tocar essa região aqui e romper. E esta seria uma visão mais arrojada e mais agressiva para tomadas de posições aí no dólar. Sinceramente, o patamar aí mais crucial de preços que eu observo é sim a região lá dos R$6, tá, pessoal? Principalmente porque nós vemos, já falamos muito disso aqui, que nós vemos aí principalmente através do DXY, né, que é a cesta de moedas contra o dólar, aí nós vemos aí até um bem relevante aí bear market, né? Desde lá de março de 2020 o mercado vem fazendo novas mínimas, né? Testando a zona de suporte que foi marcada não só em 2018, né, pessoal, mas também em patamar de preço lá de dezembro de 2014, ou seja, temos aí uma desvalorização do dólar frente a outras moedas. Não é o que nós vemos aí do nosso real, tá, pessoal? Então nós temos aí um contexto muito mais forte do dólar contra o real, ou seja, nós devemos sim estar muito atentos para esses patamares aqui de resistência que nesse momento nós temos, tá? Bom, vamos falar aqui do Bitcoin, que também foi o ativo do momento, né? Muita gente comentando do Bitcoin, principalmente com esta alta que esse ativo fez, tá? E para alguém, pessoal, que busca surfar tendências, para alguém que busca trades de tendência, tá? Operações que se beneficiam de uma longa tendência como essa daqui, neste momento, dentro do Bitcoin, nós temos o quê? 2 semanas de correção, tá? O ativo se aproximando da média de 10 períodos. Neste patamar aqui, nesse tipo de situação, eu vejo como 2 pontos interessantes para quem busca novas posições no Bitcoin. Eu faria o seguinte, o meu start de compra, eu iria descendo a cada novo candle sendo formado, ou seja,
tivemos esse candle vermelho aqui na semana anterior, o mercado não chegou a romper, eu automaticamente abaixo o meu start de compra para a máxima do candle que foi formado, está sendo formado na verdade essa semana. Caso o mercado não acione na próxima semana, eu reduzo o meu candle, o meu start para o próximo candle. Assim, qualquer ponto de retomada de força compradora dentro desse ativo, eu seria acionado a minha compra, eu estaria dentro aí de uma posição dentro do Bitcoin. Esta seria sim uma posição mais agressiva, né? Agredindo aí alguns pontos de compra dentro desse ativo. Teria outra forma mais conservadora, que eu vejo que seria esperar aí o rompimento dos 40.700 dólares, né? Esse seria o ponto mais aí conservador para uma tomada de nova posição dentro do Bitcoin para quem está observando esta tendência sendo formada, tá? O último ponto de compra que nós tivemos aí dentro do meu modelo foi aqui, ó, neste ponto, onde o mercado fez aqui, este candle, que já foi acionado nesse momento aqui, e quem comprou neste ponto aqui, até o momento tem aí, neste ativo, uma valorização de cerca de 60%, tá, pessoal? Este foi o último ponto de compra mais plausível que eu vejo dentro desse ativo, tá? No momento, eu seguiria aquela, ou alguma daquelas duas condutas que eu falei para vocês. Bom, vamos falar aqui então dos índices setoriais. Então vocês estão vendo alguns aqui na tela. E novamente, o mercado, como nós vimos o Ibovespa fazendo aqueles candles aí de correção, né, pessoal? Nós temos o quê? Nós temos aí os índices setoriais também corrigindo em sua grande parte, né? Principalmente aí dentro do IFNC, né, que é o índice setorial ligado ao mercado, aos ativos financeiros, né? Nós temos aí o mercado fazendo aparentemente um topo abaixo do topo lá anterior, né, que foi o topo lá antes do crash, né? Então o mercado aí vai fazendo aí uma tendência mais errática agora, né? O mercado veio aí com uma força compradora muito expressiva e nesse momento aí temos 2 semanas de correção. O que não me deixa muito aqui animado é a proximidade do topo anterior, já aqui na zona dos 13.529 pontos, tá? Índice setor elétrico, que também foi outro que ameaçou o rompimento e nesse momento faz aí o contexto de um rompimento falso, né? Então aqui foi executado aí dentro dos diversos ativos pontos de compra de diversos traders, né, pessoal? E neste momento, esses traders foram convidados a estopar as suas posições, basicamente por esse sinal de rompimento falso que foi formado aí nesta semana, tá? Dentro do índice industrial, nós temos o mesmo cenário, porém aqui um contexto mais ainda comprador, pois o mercado ainda respeita a zona do topo anterior rompido, né? Então nós temos aí um contexto ainda mais animador dentro do INDX. Aqui nós temos o ICOM, que vai se arrastando, né, em busca lá do seu topo anterior, mas nesse momento sem nada de muito assim relevante, tá? E aí nós temos o patinho feio até o momento, que é o IMOB, né? O IMOB aí que não vem performando bem, né? Os ativos ligados aí à construção civil, apesar, né, de nós estarmos aí nas mínimas das taxas de juros, né? Muitas pessoas falando do mercado imobiliário bombando, né? Os lançamentos que não param de acontecer, o preço subindo. Não é isso nesse momento que nós vemos aí dos diversos ativos ligados a este segmento, tá, pessoal? Nós temos aí esta semana um candle que fecha novamente abaixo aí da média de 50 períodos, ou seja, o mercado aí flertando aí com novamente voltar para o seu ciclo aí de bear market, tá? Um ciclo maior que o mercado vem desenhando aí desde esse ponto aqui que foi perdido lá no crash. Então, de todos os índices setoriais, o índice imobiliário é sim, nesse momento, o setor, na verdade, o setor mais fraco que nós temos na nossa bolsa. E aí, na contramão que nós temos aí o IMAT, né, que é composto aí principalmente pelas siderúrgicas, né, e pelas mineradoras aqui no nosso mercado, que nós temos aí o melhor, na verdade, desempenho dentro desse segmento, tá? As empresas desse segmento vêm performando muito bem. Nessa semana nós tivemos o quê? Nós tivemos aí 2 semanas também de queda. Neste contexto, eu ficaria muito atento e muito ligado aí nas empresas deste setor. É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Então, muita atenção
nas empresas ligadas ao segmento aí de siderurgia. Bom, e para terminar aqui a lista, pessoal, vamos falar aí rapidamente dos juros, né? Que novamente volta a subir, principalmente os juros mais curtos, né? E isso não afeta só quem tem títulos de tesouro comprados há pouco tempo, mas também a precificação de fundos imobiliários, né, pessoal? Olha lá, nós temos aí uma forte alta, 3 semanas de alta aí dentro dos juros de 2023, também uma alta expressiva aqui nos juros aí de 2030, então o mercado aí mostrando força, né, nesse momento, na retomada aí dos juros, tá? No patamar que nós não víamos aí já há algum tempo. Então, bastante atenção, mas acho que falando em juros, o que mais me chama atenção é este gráfico aqui, que é o gráfico dos títulos, né, do governo americano aí de 10 anos, né, pessoal? E eu comentei com vocês na semana anterior este candle, né, que rompeu aí esta região de consolidação. Nós temos aí os títulos americanos num patamar aí bem acima do que nós vimos aí desde lá de março de 2020, né? Então nós temos aí o mercado com um forte movimento aqui de rompimento dessa consolidação. Temos 2 semanas aqui de correção, né? Então bastante atenção como o mercado americano vai se comportar daqui para frente com relação aos juros. Dá toda a pinta, pessoal, neste desenho aí de uma reversão da tendência de baixa que começou lá em outubro de 2018, tá? Então temos aí dentro desse longo ciclo que nós vimos aqui dentro dos juros norte-americanos, tá? Nós temos esse momento o quê? Nós temos o mercado aí desenhando aí uma possível mudança desta tendência aí que veio se desenrolando ao longo dos últimos anos. Isso é bem importante, não só para o mercado americano, mas também aí para o mundo como um todo, tá? Então isso aqui vale muito a pena ser observado ao longo aí dos próximos meses. Eu quero dar uma olhada com vocês na lista aqui, que é a lista violeta, que é a lista aí dos ETFs, tá, pessoal? Então vamos olhar aí principalmente o EWZ, que faz um movimento nesta semana bem relevante, tá? Principalmente aí o mercado faz um candle que neste momento, nesta semana, o mercado simplesmente... Cadê o meu desenho? Olhem lá, pessoal, nós temos ainda dentro desse longo canal o mercado aqui fechando com um candle que simplesmente perde a mínima de várias semanas aí, né? Um ponto de suporte importante, né? E nesta semana nós perdemos este suporte aqui dentro do EWZ, tá? Então, um cenário aí também bem mais vendedor dentro do nosso ETF, tá? Vamos olhar outros ETFs aí ligados a outros países. Nós temos aí um contexto mais altista, né? Por exemplo, aqui no Chile, 2 semanas de correção, mais uma correção mais branda. Nas semanas anteriores, eu olhei como destaque a Índia, né, pessoal? A Índia aí rompendo aí topo histórico, né, dentro do seu ETF. Então, temos uma apreciação não só lá do mercado indiano, mas também da moeda deles, né? Então, o mercado, 2 semanas de correção também, mas aí um contexto muito mais comprador, tá? Olhando aqui a Colômbia, nós temos aí também o mercado acima da média de 50 períodos. Um que vale a pena chamar a atenção de vocês, e quem acompanha aqui o nosso canal sabe que eu venho falando bastante, pessoal, aqui desse ETF, que é o MCHI, né? O ETF é ligado a ativos chineses, né? Ao meu ver, e sendo muito franco com vocês, e acho que todos vocês têm que ter isso em mente, pessoal, este contexto atual que nós estamos vendo, tudo isso que está acontecendo nesse momento, nós temos aí um rearranjo, né? Uma rearrumação das economias mundiais, né? Então nós temos o quê? Papéis e ativos, né? E países que vinham aí com uma performance não tão esplendorosa, assim, uma performance tão boa, né, nos últimos anos, e com esses acontecimentos que nós estamos vendo aí neste último ano, isso deve mexer muito, tá, com toda a economia mundial. Um exemplo disso é o próprio mercado chinês, né, pessoal? Se nós observarmos desde lá de onde, nós pegarmos aqui, desde lá de 2018, o mercado vinha aí num ciclo de mercado de baixa, né? Nós podemos pegar aqui o quê? Nós podemos pegar aqui todo este desenho aqui, ó, e considerar isso aqui como um grande ciclo de baixa aí dentro do mercado chinês, tá? E agora nós temos o quê? Um forte rompimento, né, desta região. O mercado vem aqui, olhem lá que curioso, como talvez seria o esperado lá dentro do Ibovespa, né? O respeito lá da zona de rompimento, né? Então o mercado passa aqui, rompe, faz aqui o pullback, né?
que agora novamente o mercado decola, né? Nós temos aqui dentro desse ETF particularmente aqui um gap que dá toda a pinta aí de ser um gap de fuga, né, no mercado. Então nós temos aí um contexto muito comprador dentro deste ETF, dentro do mercado chinês. Para quem está aqui no Brasil, não tem conta fora, eu particularmente tenho aí uma exposição pequena dentro desse ETF, tá, pessoal? Para quem está aqui no Brasil, não tem conta aí em corretoras que operam fora do país, nós temos acho que o China, né? Deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, deixa eu procurar aqui, acho que é China 11, isso mesmo, olha lá, pessoal. Então nós temos agora aqui no Brasil a oportunidade aí de quem não está operando em corretoras fora, comprar aí este ETF que basicamente replica aqui o MCHI. Então, basicamente é uma forma aí para se expor a este mercado não estando fora do país, né? Não tendo conta fora do país, você pode simplesmente comprar este ETF, que é uma espécie aí do IVVB11, né? O IVVB11 acaba refletindo aí a cotação do S&P, aí o China nós temos aí replicando aí a movimentação do MCHI, tá, pessoal? Então, bem relevante este contexto e esse movimento aqui no mercado chinês nesta semana, tá? Bom, eu queria falar aqui com vocês agora do ouro, né? O ouro que vem aí ainda corrigindo dentro ainda do seu ciclo de alta, né? Então temos aqui o mercado se aproximando aí principalmente da média de 50 períodos, que é uma média que eu observo muito, tá, pessoal? Então aqui seria interessante observar uma possível reversão que já aconteceu aqui, ó, que o mercado não andou muito, né? Neste momento nós temos aí o GLD, né, que é o ETF aí que se expõe ao ouro, novamente nesse ponto, que é um ponto até bem interessante para ser observado. O próprio SLV, né, que é a prata, que também vem aí chamando muita atenção, né? Neste momento nós temos aí também uma correção dentro da prata, mas nós temos aí o mercado numa lateralização após essa fortíssima movimentação de alta, tá? Então, vale a pena observar não só aí o ouro, como também a prata. Bom, pessoal, então falamos aí dos mercados globais, né? Falamos aí de diversos ETFs, tá? Que replicam ativos não negociados aqui no Brasil. Eu queria agora com vocês abrir aqui os meus ativos e nesta semana eu vou até demorar um pouco mais, porque eu vou falar aí de todos os ativos. Vamos atualizar a minha lista aqui dos ativos que eu tenho nas minhas duas carteiras de Trend Following, tá? Então eu vou começar a comentar, eu vou passar por todos eles aqui com vocês. Primeiro, eu vou comentar dos stops que eu levei nessas duas últimas semanas. Foram 3 stops e, sinceramente, falando com vocês, pessoal, e é um contexto, uma informação que acho que todos vocês que ou operam como position ou querem operar como position têm que ter em mente. Como position, não é muito natural tomar vários stops, tá? Então, aqueles modelos de trade que as pessoas muitas vezes têm aí no day trade, no próprio swing trade, que buscam aí uma taxa de acerto muito baixa para um grande payoff, tá? E aí acabam aí tomando aí vários stops seguidos para ter um grande lucro. Geralmente no position, a gente inverte um pouco isso, buscando um modelo que tenha uma taxa de acerto razoável, tá? Então nós não tomamos tantos stops assim, para um payoff também longo, né? Então nós conseguimos aí conciliar melhor do que no day trade e melhor do que no swing trade estas duas questões, tá? Porque no position, os próprios sinais, os próprios indicadores que o mercado nos dá e os sinais, nós temos, como eu posso falar para vocês, nós temos muito mais sinais do que ruídos no mercado, ou seja, nós temos muito mais sinais claros de movimentação como position do que como um swing trader, tá? Então, normalmente, isso daqui eu não acho muito natural, até me incomoda um pouco, tá, pessoal? E algumas coisas levaram, talvez, a stop, que foi a busca aí por ativos que talvez não chamariam minha atenção em um outro momento, mas aí buscando até um case um pouco diferenciado, eu acabei me expondo em 2 desses ativos, que foram a Light, tá? E a própria Smiles, tá? Que foi buscar o quê? Buscar aí os ativos que vêm aí numa forte recuperação, mas ainda estão muito distantes aí praticamente do seu topo histórico, né? Temos aí a Smiles não foi só o crash que afetou ela. Esse ativo aqui vem performando
muito mal desde lá de 2017, tá, pessoal? Que esse ativo fez o seu topo de R$ 75 e, para vocês terem uma ideia, chegou a bater R$ 8, tá? E aí, buscando toda essa retomada, talvez, dos preços, né, eu vi como interessante uma possível tomada de posição nesta consolidação aqui, tá? E o mercado foi e executou a minha compra neste candle, e notem como o candle foi lá, executou perfeitamente a ordem de compra e já fechou com um candle muito negativo na semana, né? E batata, né? O mercado foi e estopou aqui na Smiles, tá? Stop cheio aqui em Smiles. Mesma coisa em Light, né, pessoal? O que me chamava muito a atenção em Light, até comentei muito com vocês, era esse longo ativo que vem preso neste aparente aí triângulo, né? Desde o seu IPO lá em 2000, né? O ativo não consegue passar desses patamares aqui. Olhem como é clássico e bem óbvio, né? Essa zona aqui que o mercado vai respeitando. E o que me chamava a atenção foi a forte recuperação que o ativo desempenhou nesses últimos meses. E aqui eu achava com talvez plausível aí uma especulação neste rompimento aqui, o mercado se livrando dessa zona de preço. Só que também não foi isso que aconteceu, né? O mercado simplesmente aqui ignorou esse ponto de compra que foi executado e aí também faz um baita candle de baixa. Também outro stop tomado aí em Light, tá, pessoal? Então aí, simplesmente, esses dois ativos foram aí lições que eu levei nessas 2 semanas, tá? Que normalmente são ativos que eu não acabo buscando dentro do modelo, mas dentro do contexto e tudo que eles estavam apresentando no momento foram aí posições que eu acabei tomando, né? Respeitavam as premissas de movimentação dos últimos meses, né? O mercado dando sinais fortes de compra, mas nós tínhamos aí sinais gráficos, principalmente Light, que não era aí o ideal, uma possível compra, né? Aqui o ideal talvez seria a esperar aí o mercado fazer novos patamares de preço acima de toda essa zona aí, que é bem impressionante mesmo como o mercado aí respeita estas zonas aqui, principalmente de resistência dentro de Light, tá? Para quem olha esse gráfico aqui agora, pessoal, esse ativo abre espaço lá para busca aí dessa zona aqui, dessa linha de referência de suporte, né, que está lá na zona dos R$ 10, tá? É este o contexto. Vem sendo um ativo bem cíclico aí, a Light, nos últimos anos, tá? Apesar de nós termos aí sinais do OBV e tudo mais, o mercado simplesmente não deu bola para isso, principalmente nessas 2 semanas. Bom, o outro ativo que eu estava vendido, aqui não foi um stop cheio, né, mas foi um stop que não consegui proteger aqui, o mercado não evoluiu, foi aí a BTOW3, né? Foi uma venda que eu tinha dentro desse ativo e o mercado simplesmente aí fez uma fortíssima movimentação nesta semana aqui, na semana do dia 21, e agora nessa semana que fechou, tá? O mercado aí simplesmente aí fazendo uma forte alta. Também é outro ativo extremamente cíclico, tá? A BTOW3, tá, pessoal? Então aí foi uma venda que não evoluiu. E por último aí, vamos falar do stop, que pelo menos foi no lucro, né? É a Via Varejo, tá? Via Varejo que vinha com uma posição bem longa, uma posição que foi startada aqui, foi uma das primeiras posições pós-crash que eu fiz lá nos R$ 10, tá? Uma posição que chegou a evoluir bastante, mas que foi estopada na semana anterior nos seus R$ 14,77. Até se a gente ver aqui do ponto de compra até o meu stop, é um lucro de 40%, tá? Em menos de um ano, então não seria nada mal, né? Mas não é o tipo de operação que a gente acaba se animando tanto aqui. Bom, esses foram os ativos estopados. Agora eu vou falar dos ativos que eu tenho em carteira, começando ainda aqui por Camil, que é outro ativo que vem aí se arrastando há um longo tempo. Foi um ativo que eu comprei, está quase no meu ponto de compra. Ó, o ponto de compra foi aqui, ó, nos R$ 9,98. O ativo está cotado agora nos R$ 10,67. Também era outro ativo que lá durante o crash dava toda a pinta de uma evolução, de uma tendência mais sólida de alta, né? E isso foi quebrado. O ativo vai próximo ao stop. Esse stop será pelo menos se nada demais acontecer no game. VEG, pessoal, VEG é uma posição que vem premiando quem tem paciência, né? Um ativo que não vem sendo fácil para ser carregado em posições de tendência mais curtas, ou seja, quem acaba colocando stops mais curtos em VEG é estopado. Aí o mercado corrige por 1, 2, 3, 4, 5 semanas
e bomba para cima. Aí o mercado corrige por 1, 2, 3, 4, 5 semanas e o mercado vai para cima, né? No próprio crash, nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas, o mercado marca o fundo na quarta semana e o mercado vai para cima, né? Então, desde lá do crash, não é um ativo aí que vem sendo fácil para quem busca stops mais curtos, tá? Então, não é à toa que VEG está na minha carteira apenas na carteira de longo prazo, né? Só que neste momento em VEG, eu vejo até uma nova possibilidade de uma nova compra em VEG nos R$ 93,73. Um excelente ativo, uma excelente tendência a de VEG, tá, pessoal? O outro ativo que premiou muito a paciência nessas últimas semanas foi a própria SLC3, tá? Um ativo que também foi comprado lá no meados de março, abril, tá? Que cozinhou aqui, se arrastando ao longo do fim do ano inteiro, e nessas 3 últimas semanas o ativo se movimenta aí desde esse candle vermelho aqui até agora, 25%, mostrando aí bastante força, tá? Importante contexto, pessoal, para quem não conhece muito a SLC3, é que também é um ativo com um contexto bem cíclico, né? Nós vimos aqui, por exemplo, desde dezembro de 2016 até aí o agosto de 2018, este ativo fazendo aí uma movimentação de alta, saindo lá dos seus R$ 5 e batendo aí praticamente os R$ 30, tá? Então é sim um ativo bastante cíclico. Se nós observarmos no gráfico mensal, SLC3 ainda está dentro da sua forte tendência de alta, inclusive nesta semana aí rompendo o seu topo histórico, tá, pessoal? Então valeu a pena aí um ativo que premiou quem foi mais paciente dentro desta alocação. Sigo aí com SLC3 na carteira. Próprias essa CSNA, eu vou falar um pouco agora dos ativos ligados aí às commodities, né? Que é um dos cases que eu acredito sim, tá? Que vão ser relevantes esse ano, tá? Esse case de o mercado digital acho que ainda tem muita força e a próprio mercado de commodities, tá? Eu vejo com muito bons olhos ainda esse tipo de ativo. Nós temos nesta semana aqui, assim como nós falamos no Bitcoin, CSNA fazendo 2 semanas de queda, tá, pessoal? Então, aquele contexto de movimentação dos starts que estava aqui em cima, agora veio para cá, poderia sim ser abordado dentro de CSNA, tá, pessoal? Bastante forte este ativo neste momento, tá? Dentro do OBV nós não temos nenhum sinal aí de quebra de ciclo agora, nesse momento, tá? Eu ficaria bastante atento, principalmente se nós observarmos no gráfico aqui diário, nós temos um ponto aí que o mercado até respeita aí nessa semana aqui, deixa aí um candle comprador, tá? Olhem lá no gráfico diário, até poderia trazer novos compradores aqui na máxima dos R$ 34,26. Bom, Eternit, que foi um ativo que corrigiu bastante, né? Foi uma longa correção em Eternit. Outro ativo que nós compramos lá nos R$ 6, né? E surfou toda essa movimentação de alta. Eternit nessa semana faz uma movimentação de 16%, dando toda a pinta aí que esta correção aí parece ter chegado ao fim, tá? Bem relevante essa movimentação. O que me incomoda, como eu já falei muitas vezes para vocês em Eternit, é a aproximação aqui do topo anterior histórico, tá? Nós temos aí o mercado já próximo, eu vejo, daquela região, tá? Nós temos os R$ 14, a região dos R$ 21. Ah, mas tem muito espaço, né? Mas se nós considerarmos, pessoal, a volatilidade desse ativo, por exemplo, uma posição comprada aqui nos R$ 14, você vai colocar seu stop onde? Basicamente teria que ser colocado pelo menos abaixo desse candle, né? Isso daria um stop aí de 22%, 23% para uma alta aí de 50%, né? Então não tem aí uma relação de risco-retorno tão assim bacana não, tá? Então tem coisa muito melhor nesse momento no mercado. Falando em coisa melhor, eu ficaria muito atento a PetroRio, tá? PetroRio, para quem não tem posições, PetroRio também buscaria aqui observar o ponto dos R$ 85, tá? É sim um ativo que vem em uma forte, longa tendência de alta, tá, pessoal? Muita atenção em PetroRio. Bom, Uzi Minas e Gerdau é mais ou menos o mesmo contexto que nós temos aí em CSNA, uma correlação bem, aparentemente aí, bem fidedigna, né, nos 3 ativos. Então, a mesma questão que eu falei para vocês
em CSNA Vale, aqui para Usiminas e Gerdau. O Usiminas, na minha posição mais curta, tem sim ajuste de stop. Eu vou mover meus stops das duas posições para cá, mínima desse candle da semana que fechou, tá? Aí outro ativo que eu acabei adicionando há pouquíssimo tempo na carteira foi a GPCP3, né? Basicamente, naquele contexto aqui que nós tínhamos também um triângulo, tá? Que foi rompido, tá? Esta compra foi startada aqui. Neste momento, nós temos aí o mercado praticamente aí quase no ponto de compra, né, pessoal? Então, o mercado chegou a evoluir. Neste momento aqui faz aí um pullback dentro dessa posição. Não vejo nada demais a ser feito nesse momento. Mais um ativo que está aqui bem próximo aí do seu stop também, né? Um ativo que eu tenho já há algum tempo, é a própria Kepler, né, pessoal? Kepler aí que vem corrigindo há bastante tempo, né? Fez aí uma forte movimentação pós-crash, né? Saiu lá dos seus R$ 22, chegou a bater aí 45, né? E aí vem corrigindo, né? Neste momento aí vai se aproximando aí do meu stop móvel, a Kepler. Falamos na semana passada bastante, né, de Magazine Luiza, tá? Que nesta semana foi um dos destaques, né? Sim, foi aí no mercado grande destaque aí de alta, a movimentação de 8,47% em Magazine Luiza, tá? Eu chamei bastante a atenção de vocês aqui, principalmente aqui com base no estocástico que eu vou colocar agora aqui. Nós falamos lá daquele ponto, né, que o mercado vinha aqui se aproximando numa zona que poderia ser uma zona interessante para as novas compras em Magazine Luiza, e foi isso que aconteceu, né? Eu até esperava que o mercado pudesse aí corrigir um pouquinho mais, chegar a acionar o stop de todo mundo que estava aqui na zona dos R$ 22, R$ 22,30, tá? E depois aí o mercado fazer uma movimentação de alta. Não foi isso que aconteceu, tá? Nessa semana nós já tivemos aí o mercado se movimentando bem forte, tá? Então vamos apagar aqui este desenho. Se nós observarmos aqui agora o que acontece, pessoal, nós temos aí basicamente este ativo aí rompendo esta região de resistência que foi marcada aqui por importantes pontos, tá? E abrindo espaço aí para uma movimentação mais forte aí, quem sabe a buscar os R$ 28,23 novamente, tá? Falando de Oi agora, vamos falar de Oi. Oi é um outro ativo que tem na minha carteira, basicamente na carteira aí de longo prazo, né? Oi, pessoal, Oi foi uma posição tomada aqui nos R$ 1,96. Eu, sinceramente, esperava mais desse ativo, tá? Esperava uma movimentação mais forte, principalmente aqui após o rompimento da região dos R$ 2,27, tá? Então, não foi isso que aconteceu, tá? Na verdade, o ativo está mais bem travado aí, né? Nesse ponto, não vemos uma movimentação tão forte assim, tão relevante em Oi. Nesse momento, eu não vejo nada demais a ser feito, tá? Shu, falando de ativos que não evoluíram, a Shu vem num desenho muito estranho, né, pessoal? Nós temos aí, desde lá do crash, né, lá em maio, o ativo vem sim dentro de uma tendência de alta, mas uma tendência de alta bem arrastada. Olhem como o ativo vai se movimentando aí com uma baixíssima volatilidade, mas andando assim de pouquinho em pouquinho, nós temos o ativo aí basicamente bem próximo já do seu topo, né, que está lá marcado nos R$ 16,30, né? Aos pouquinhos o ativo vai buscando a sua máxima, que foi marcada lá no ano de 2020, tá? Para terminar aqui, estamos terminando os ativos, aí muitas pessoas perguntam também, né, como eu tenho tantos ativos em carteira, né, pessoal? Bom, basicamente, por que minha carteira tem tantos ativos? Porque, primeiro, eu considero que uma das principais defesas que nós temos no mercado é a diversificação, ou seja, pessoal, eu nunca me exponho com todo o meu capital ou boa parte do meu capital em um ativo só. Eu sempre respeito a relação de risco-retorno daquele ativo, ou seja, em uma nova compra, eu nunca vou me expor a mais que 5% do meu capital, 6% do meu capital em uma nova compra. Eu vou basicamente pulverizar as minhas compras, ou seja, no longo prazo, pessoal, você tem que entender, e essa é uma premissa que é muito importante que todos vocês entendam, que pouquíssimas ações que vocês escolherem vão superar o índice. Pouquíssimas empresas que vocês escolherem vão ter retornos muito acima da média. E são essas empresas que vão fazer a diferença na carteira de vocês. Normalmente, a maior parte dos ativos que vocês têm em carteira
vão performar ou na média ou abaixo da média. Sim, pessoal. Essa é a dura verdade do mercado. Ou seja, se você tem uma carteira muito concentrada, o que pode acabar acontecendo? Você pode ter uma carteira que vai ter aí em momentos ativos que não vão performar tão bem, ou até pior, ativos ali, um ou dois ativos que aconteça um cisne negro, sua carteira vai ser altamente impactada por isso, tá? Eu falo um cisne negro apenas em um ativo, não no mercado como um todo, como nós vimos lá no Crash, mas imagine um ativo que descobre uma fraude, que descobre alguma coisa aí que acaba prejudicando muito aquela empresa, e você tem uma exposição de 50% da sua carteira naquele ativo, você vai ser extremamente prejudicado. O único ponto, e talvez a única ressalva que eu faça a exposições maiores dentro de uma carteira, são as ações que você acaba comprando muito pequeno, né? Então com a exposição muito baixa, e aquele ativo acaba sendo multiplicado aí por 10, 20, 30 vezes. E aquele ativo que era pequenininho na sua carteira acaba aí se tornando um ativo muito relevante, mas basicamente esse retorno que você obteve não foi com o seu dinheiro, foi na valorização do ativo. Então eu sim entendo e até, em certo modo, concordo com esse tipo de exposição, mas não pegar, nossa, eu vou pegar aqui, tô vendo que a Tesla é o melhor ativo esse ano, eu vou lá colocar 50%, 100% do meu dinheiro em Tesla. Não, pessoal, não, pessoal, absolutamente não, tá? É por isso que minha carteira acaba sendo muito pulverizada, tá? Então, eu ainda tenho a divisão da carteira em duas carteiras, ou seja, a carteira que busca movimentações mais longas e a carteira que pega movimentos mais curtos. Então, esta quantidade de ativos acaba sendo natural dentro da minha carteira. A única posição, que é a maior posição que eu tenho hoje, são as ações da Magazine Luiza, mas são ações aí que multiplicaram já por muitas vezes o capital que eu acabei colocando dentro desse ativo, tá? E eu vejo ainda este ativo com um momento, um upside muito bacana aí para frente. Então vejo como um ativo relevante para se ter na carteira neste momento, tá, pessoal? Então por isso que vocês acabam observando aqui diversos, aí uma lista bem grande aí de ativos dentro da minha carteira, tá? Sempre buscando, pessoal, uma palavra que vocês têm que ter sempre em mente são as assimetrias, ou seja, buscar aí um retorno muito grande, né, um retorno muito maior do que o risco que você está correndo. Quando você concentra, você acaba tendo o seu risco concentrado dentro daquele ativo, dentro daquele país, tá? Então, diversificação no mercado é extremamente relevante. Não acreditem nessa história que diversificar muito é bobagem, que a diversificação em excesso acaba prejudicando o retorno, tá, pessoal? Não acreditem nisso. Bom, vamos falar aqui então agora de PTBL, que também foi outro ativo que premiou bastante a paciência, né? PTBL, pessoal, PTBL veio aí congestionada por um longo tempo, né? Desde novembro nós vemos esse ativo aí lateralizado. Nesta semana faz uma movimentação de 11%, né? Uma movimentação bem relevante, buscando aí novamente o rompimento do topo nos R$ 7,84, tá? Agora eu vou falar dos destaques, né? Nós temos aí sim uma posição que vem andando muito bem, que é a Mercado Livre, tá? Somada aí a força do ativo e a alta do dólar, Mercado Livre já 1, 2, 3, 4 semanas em alta, batendo praticamente os R$ 100 dentro desse ativo, tá? Nós estamos falando aqui do BDR, tá, pessoal? A própria Tesla que nesta semana aqui faz um candlezinho de 5%, o mercado aí há uma semana de correção. Deixa eu só ver se no mercado lá americano como que ficou. Tesla. Bom, pessoal, a Tesla, lá na Nasdaq, nós tivemos aí um mercado 2 semanas de redução de volatilidade. Interessante, tá? Interessante Tesla para a próxima semana, tá, pessoal? 2 candles extremamente estreitos após uma movimentação brutal de 24% de alta, tá? Atenção, pessoal, em Tesla para a próxima semana, tá? Muita atenção em Tesla para a próxima semana. Basicamente, aqui, na onde, pessoal? No rompimento aqui dos R$ 150 dentro do BDR, tá? Bom, próximo ativo aqui, que também aí foi um dos grandes acertos da carteira desse começo de ano, que é a Sequoia, né? A Sequoia que foi uma compra feita aqui nos R$ 20,28.
Nesta semana nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos um inside bar, candle pequeno, dentro de barra grande, barra vermelha, após esta toda movimentação aqui, tá? Sequoia, pessoal, mas mais um ativo aí para observar lá nos R$ 30, tá? Local Web, nós tivemos a Local Web também, compra feita aqui nos R$ 83, tá, pessoal? Que o ativo já custando aí cerca de R$ 116. Fortíssima movimentação aqui. A minha dor de corno fica nesse momento por ter estopado aqui Local Web neste ponto. Era a maior posição da minha carteira neste momento, tá? Que eu estopei. Então, fica aqui, né? Só a dor aí por ter estopado aqui neste ponto, mas segui aqui o modelo, segui aí as premissas do meu modelo, tá bom, pessoal? Mas nesse momento, Local Web não vejo nada a ser feito, nenhuma compra, mas sim, que ativo, né? Que beleza de ativo está sendo, na verdade, Local Web desde lá do seu IPO. Próximo ativo novo aí que vem também performando muito bem é a própria Enjoei. Enjoei, compra feita nos R$ 13,14, ativo cotado em R$ 16 nesse exato momento. Também outro ativo que vem performando muito bem. E por último, aí, o último ativo dessas últimas compras, tá? Foi a Melius também, outra compra extremamente bem executada, nos R$ 15,96. Temos aí Melius, o ativo já cotado nos R$ 31 também, mas aqui dentro de Local Web, Enjoei e Melius, eu não vejo nada a ser feito. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês dos destaques, né? Vamos falar aí dos destaques desta semana e eu quero falar só da posição que eu tomei de venda no mercado, que foi aí a venda de Minerva, tá? Vinha falando bastante dessa possível venda executada aqui, tá? Nos R$ 9,50, tá? O ativo até evoluindo nesse momento, tá? O mercado fechando aí com uma queda esta semana de 5,56%, tá? Minerva aí, a primeira venda aí da carteira que eu executei neste ano, tá, pessoal? Minerva é um contexto bem baixista e eu vou falar agora dos destaques com vocês e eu vejo, e ainda continuo falando, pessoal, vejo mais vendas do que compra neste momento. Se eu fosse nesse momento buscar alguma coisa, eu buscaria vendas, tirando alguns ativos muito específicos. Por exemplo, aqui vamos falar de quê? Vamos falar aqui Neogrid, pessoal. Neogrid, olhem a movimentação que nós tivemos dentro de Neogrid. Ativo abriu seu IPO a R$ 4,54, 59 centavos. Nós temos o ativo cotado em R$ 11,69, tá? Porém, neste momento nós não temos o que fazer, tá? Não vejo nada a ser feito dentro de Neogrid. Se nós olharmos aqui no diário, nem mesmo no diário nós teríamos um ponto plausível para compra, tá? Então, vale a pena observar esse ativo. Nós podemos falar aqui também de Aeris, né? Acho que é assim que se fala, mas outro ativo aí novo que nós temos nesse momento, uma barra vermelha dentro aqui de uma barra maior, né? Nós temos aí praticamente mais uma barra que pode ser uma barra única a ser ignorada na semana que vem. Aí no ponto dos R$ 13,95, tá, pessoal? Vale muito a pena observar aí a Aeris, né? Própria Pets, que veio aí num rompimento bem bonito na última semana, nessa semana faz um candle de dúvida, vale a pena observar também, tá? Que mais, pessoal? Aqui, acho que vale a pena observar o NIP, que eu até falei na semana passada, que não tínhamos aí cenário dos mais perfeitos para comprar o NIP, mas eu estava muito atento aqui a este ativo. Nesta semana a coisa já muda, né? Nós temos aí um candle vermelho, marcação de um topo, ou seja, pessoal, para mim, aqui o NIP é compra nos R$ 56,90, tá? Então, muita atenção aí em um NIP, caso o ativo venha a romper essa região, tá? E Banco Inter, né? Banco Inter também não temos nada nesse momento a ser feito. Para vocês terem uma ideia da potência desse tipo de setup, né, pessoal? Nós tivemos aqui em Banco Inter uma barrinha vermelha que foi acionada e deste ponto até então nós tivemos uma movimentação de 27% de alta em Banco Inter. Outro ativo que vem performando extremamente bem neste momento, mas eu não vejo também nenhum ponto mais interessante de compra. Vale a pena para vocês só a observação neste momento, tá? Também temos aqui o que? Nós temos a Forjas Taurus, né? Que, ao meu ver,
É um ativo complicado, né? Forjas Taurus é um ativo bem complicado, que toca a zona aí dos R$19,52, tá? O grande problema aqui é o stop, tá, pessoal? Então, deste ponto até o fundo que o ativo marcou aqui são 27% de stop, então não dá, não vale a pena a relação risco-retorno. Eu esperaria aqui, tá? Mais uma semana de correção dentro de Forjas Taurus para fazer alguma coisa, tá? Aí vemos aqui, podemos ir na lista dos ativos que são outros cases. Por exemplo, para quem quer apostar em retomada de ativos que estão totalmente atrasados, pessoal, nós temos aí Tickets for Fun, né? Nós temos aí a Azul, né? Outro ativo que também vem bem atrasado e performando bem, se recuperando, mas dentro daquele cenário que eu já fui estopado em Smiles, né? Então, não apostaria de novo nesse tipo de contexto, né? Falei aqui para vocês também daí da Anima, né, que vem aí próxima do seu rompimento, também um grande ponto aí para observar. Própria Lynx, né, a própria Alpa 4 aí que também vem consolidada, numa consolidação muito estreita, né, então vale a pena observar esses ativos, ao meu ver. Mas eu vou falar agora, vamos abrir o leque das vendas, né, pessoal. BIF, que foi a Minerva, já foi uma venda feita. Eu ficaria muito atento aqui a Lojas Americanas. Lojas Americanas não, aqui é Lojas Marizas, tá? Dentro do OBV nós já tivemos aqui o mercado perdendo aquela região de suporte, olhem aqui pessoal, região perdida de suporte aqui, tá? E aqui o mercado ainda testando, tá? Então bastante interessante este conceito aqui, tá? Dentro de Lojas Marizas. Eu observaria aí o que? Eu observaria também a Ering, tá? Principalmente se perder aqui a zona dos R$15,46. Cogna, que difícil achar um ponto de venda em Cogna, né? Ativo cotado em R$4, mas também vem muito fraco a Cogna. Lojas Americanas, agora sim, Lojas Americanas consolidada. Eu estou muito aqui atento ao ponto dos R$22,72, tá? WIS, pessoal, mais uma aqui para venda, WIS. Interessante observar, ao meu ver, WIS aqui, ó, no exato ponto dos R$7,41. Olhem o OBV de WIS, né? O OBV de WIS, o mercado já perdeu a zona do último fundo há bastante tempo, tá, pessoal? Então temos aí um contexto bem baixista aí dentro de WIS, tá? Se nós observarmos aí o WIS, o mercado perdeu já o fundo, que foi o fundo histórico do ativo lá nos R$5, tá? Então, aí, muito interessante para venda o WIS, tem que olhar, claro, sempre o aluguel, tá? Mas, contexto bem legal. Um ativo que eu perdi, que come muita bola esta semana, estava aí na lista, tá? Que foi a M Dias Branco, né? M Dias Branco, que nós tínhamos aí um ponto aqui de rompimento, né? Que o mercado perdeu esta região e até foi, né? O mercado caindo 8,45 esta semana. Eu não fiz essa venda, tá? Mas foi aqui uma comida de bola. Poderia até ser observado caso o mercado faça um pullback aqui na zona dos R$31,70, uma possível nova operação em M dias, tá, pessoal? Então, olhem a quantidade de vendas que nós temos aí de ativos possíveis para venda nesse momento, tá, pessoal? Então, eu vejo uma simetria muito maior nesse momento nas vendas do que nas próprias compras, tirando alguns ativos que eu falei aí para vocês, mas sim, o mercado eu vejo aí desenhando alguns sinais aí bem mais vendedores neste momento. Então, é isso, pessoal. Fechamos por aqui um vídeo longo essa semana, mas acho que deu para atualizar com vocês aí os ativos que estão em carteira, falar bastante do mercado. E é isso. Eu desejo para todos vocês um forte abraço, uma ótima semana. Nos vemos na outra semana. Até mais. Tchau, tchau.